Eu nunca imaginei que meu maior inimigo não seria um estranho na rua, mas sim as pessoas que diziam se importar comigo. Se alguém me dissesse, há alguns anos, que eu quase perderia o amor da minha vida por causa da influência dos meus amigos e da minha própria família, eu teria rido. Mas hoje, quando fecho os olhos, tudo volta como um filme em câmera lenta, e às vezes eu ainda me pergunto como não percebi os sinais antes. E pessoal, antes de começar, me ajudem a bater a meta de 1000 inscritos. Clique no botão de se inscrever e venha fazer parte dessa jornada comigo. Conheci a Clara em uma festa de aniversário de um colega de trabalho. Eu não queria ir, estava cansado, mas algo dentro de mim insistiu. Ela não estava no centro das atenções, mas o jeito como sorria, discreta e tímida, fez meu coração acelerar. Foi como se o barulho em volta tivesse desaparecido só para que eu a enxergasse. Começamos a conversar e, em minutos, parecia que nos conhecíamos há anos. Descobri que ela adorava livros de suspense, odiava café mas amava o cheiro dele, e tinha o hábito estranho de cantarolar quando ficava nervosa. Esses pequenos detalhes me prenderam mais do que qualquer beleza estonteante poderia prender. Nosso relacionamento cresceu rápido, quase como um incêndio em dia de vento. Eu estava feliz, talvez feliz demais. E foi exatamente isso que começou a incomodar algumas pessoas ao meu redor. Meus amigos, especialmente o Lucas, não demoraram a fazer comentários. Cara, você sumiu. Só vive com a Clara agora. Eu ria, achando que era brincadeira. Mas, aos poucos, percebi que não era. Minha mãe, por outro lado, tinha outra forma de mostrar sua insatisfação. Ela sempre foi muito presente na minha vida, às vezes até demais. Quando apresentei a Clara, percebi nos olhos dela uma mistura de julgamento e ciúme que me desconfortou. Ela parece legal, disse minha mãe, mas com uma pausa longa demais antes da palavra legal. No começo, ignorei. Estava apaixonado demais para enxergar qualquer sombra. Clara também percebia os olhares, os comentários, mas fazia questão de me apoiar. Eles só precisam de tempo para me conhecer melhor, dizia ela, sempre com um otimismo que eu invejava. Mas, no fundo, eu sabia que o problema não era tempo. Era a posse. Lucas, meu amigo de infância, começou a ser mais direto. Você tá mudando, cara. Parece outra pessoa desde que começou a namorar. Ué, e não é isso que acontece quando a gente cresce? Respondi, tentando rir. Ele não riu. Minha mãe, por outro lado, começou a se infiltrar de forma sutil. Perguntava sobre a vida da Clara, sobre a família dela, sempre com aquele tom de quem busca uma falha para apontar depois. E os pais dela, o que fazem? Eles são simples, mãe. O pai é pedreiro, a mãe trabalha numa padaria. Entendi. Esse HM ficou ecoando na minha cabeça como um presságio. Por muito tempo, achei que eu conseguiria equilibrar tudo, Clara, meus amigos, minha mãe. Mas não percebi que estava em um campo minado, e cada passo em falso aproximava a explosão. As primeiras brigas começaram de forma boba. Você não percebe como o Lucas pega no seu pé? Clara perguntou um dia. Ele é só assim mesmo, sempre foi. Não, não é só isso. Ele não gosta de mim. Dá pra sentir. Eu negava. Achava que era paranoia dela. Mas, quando percebi, já estava dividido. Uma parte de mim acreditava nela, outra queria acreditar nos amigos. A situação ficou pior quando Lucas começou a insinuar coisas. Cara, você confia mesmo nela? Você mal conhece a família dela, vai que ela tá de olho em outra coisa. Eu me irritava, mas a semente já estava plantada. À noite, eu olhava para Clara dormindo e me pegava pensando nas palavras dele. E como se não bastasse, minha mãe decidiu entrar no jogo também. Filho, eu não quero ver você sofrendo. Algumas mulheres só querem estabilidade, você sabe. Você ainda vai me agradecer por abrir seus olhos. Aos poucos, meu coração virou um campo de batalha. E o pior é que eu não percebia que estava deixando essa guerra interna vazar para o relacionamento. Eu ficava em silêncio durante os jantares, respondia de forma seca quando Clara falava sobre o futuro, e evitava apresentar ela em certos encontros com amigos. Eu achava que estava protegendo ela, mas, na verdade, estava alimentando o monstro da dúvida. Até que um dia, tudo começou a desmoronar de verdade. Foi em um churrasco na casa de um colega. Clara estava animada, tinha se arrumado toda, e eu estava orgulhoso de estar ao lado dela. Mas bastou alguns minutos para eu perceber os olhares atravessados. Lucas não parava de cochichar com outro amigo, rindo e olhando para nós. Minha mãe, que também estava lá, fazia perguntas afiadas para Clara, como se fosse um interrogatório disfarçado. Então, Clara, você e meu filho já pensaram em morar juntos? Ah, sim, a gente conversou um pouco sobre isso. Ela respondeu sorridente. HM, tão rápido assim? Interessante.
Eu senti a mão da Clara tremer dentro da minha, mas ela manteve o sorriso. No caminho de volta, o silêncio dentro do carro foi sufocante. Até que ela quebrou. Eu não sei até quando consigo aguentar isso. Parece que eles querem que eu desapareça da sua vida. E foi aí que a primeira rachadura real se abriu. Eu devia ter defendido ela. Devia ter mostrado que estava do lado dela. Mas, em vez disso, eu disse: eles só estão preocupados comigo, Clara. Você precisa entender. Ela me olhou como se eu tivesse acabado de trair a confiança mais profunda que ela tinha em mim. E naquele momento, eu soube, eu estava prestes a perder a mulher que mais amava por causa das pessoas que diziam me amar. Mas o que aconteceu depois daquela noite, mudou tudo de uma forma que eu jamais poderia imaginar. Nos dias que seguiram aquele churrasco, percebi que alguma coisa havia mudado entre mim e a Clara. Ela não me olhava mais com a mesma leveza, como se estivesse pesando cada palavra antes de falar. E eu, em vez de ser o porto seguro dela, me tornei mais um motivo de insegurança. Lembro de uma noite em especial. Estávamos sentados na sala dela, a televisão ligada, mas nenhum de nós prestando atenção. Clara suspirou e disse: eu sinto que estou lutando contra todo mundo, inclusive contra você. Aquelas palavras foram como uma facada. Eu queria negar, dizer que não era verdade, mas algo dentro de mim sabia que ela estava certa. No dia seguinte, Lucas apareceu no meu trabalho de surpresa. Era raro ele fazer isso, mas disse que queria almoçar comigo como nos velhos tempos. Aceitei. Durante o almoço, ele não perdeu tempo. Cara, você tá cego. Essa garota vai te destruir. Você é um cara bom demais pra cair em armadilha. Armadilha? Repeti, incrédulo. Claro. Você acha mesmo que uma menina como ela tá com você só porque gosta? Não seja ingênuo. Aquela palavra, ingênuo, ficou martelando na minha cabeça o dia inteiro. Eu confiava na Clara, mas e se eu estivesse errado? Quando cheguei em casa naquela noite, percebi que estava mais frio do que de costume. Clara me esperava, mas com uma expressão séria. Sua mãe ligou para mim. Ela disse: como assim? Perguntei, confuso. Ligou. Disse que eu precisava pensar bem no que estava fazendo, que você é muito ligado à família, e que eu não conseguiria lidar com isso. Senti meu sangue ferver. Não pela Clara, mas pela minha mãe. Como ela ousava atravessar esse limite? Mas, no fundo, eu não tive coragem de enfrentá-la. Minha mãe sempre foi uma figura dominante na minha vida. Bati na tecla de sempre. Ela só está preocupada comigo. Clara riu, mas foi um riso triste. Não, ela está preocupada em me tirar da sua vida. E o pior é que você não enxerga. Naquela noite, Clara chorou silenciosamente ao meu lado. E eu, covarde, fiquei imóvel, fingindo dormir. O tempo foi passando, e eu comecei a notar mudanças em mim mesmo. Eu já não ria tanto, já não fazia planos, já não tinha a mesma vontade de compartilhar meus sonhos com ela. Era como se as palavras do Lucas e os olhares da minha mãe estivessem corroendo minhas certezas, me transformando em alguém desconfiado e frio. E então veio o episódio que realmente balançou tudo. Um sábado à tarde, Clara saiu para tomar café com uma amiga de infância. Eu sabia quem era, já tinha conhecido antes, mas algo em mim, alimentado pelas insinuações do Lucas, começou a arder. Quando ela voltou, horas depois, eu estava no limite. Onde você estava? Perguntei, seco. Eu já te disse, amor, com a Júlia. Jura? Você some a tarde inteira e espera que eu acredite em uma desculpa qualquer? Os olhos dela se encheram de lágrimas imediatamente. Você acha mesmo que eu mentiria para você? Perguntou, a voz embargada. Eu não sei mais o que pensar. Respondi, sem coragem de encará-la. Ela pegou o celular, abriu as mensagens com a amiga e jogou na minha frente. Tá aqui. Leia. Talvez assim você pare de me tratar como se eu fosse uma criminosa. Naquele momento, a vergonha me atingiu como um soco no estômago. Eu sabia que tinha errado. Mas em vez de me desculpar, fiquei em silêncio. Orgulho, medo, raiva, tudo misturado. Foi nesse silêncio que Clara falou a frase que eu jamais esqueci. Eu não sei se tenho forças para continuar tentando, se tudo o que eu faço é posto em dúvida. Depois disso, as coisas só pioraram. Lucas aproveitou minha fragilidade e começou a aparecer mais. Sempre com frases venenosas, sempre plantando mais dúvidas. Ela te controla, cara. Você não percebe? Minha mãe também não dava trégua. Filho, você ainda vai me agradecer por abrir seus olhos. Essa garota não é para você. E eu, no meio de tudo isso, estava perdendo a mulher que mais amava. Mas o destino tem formas estranhas de nos mostrar a verdade. Um domingo de manhã, Clara recebeu uma mensagem no celular. Ela estava no banho e o aparelho vibrou na mesa de cabeceira.
Eu, já tomado pelo veneno da desconfiança, não resisti. Peguei o celular. Era uma mensagem da Júlia, a amiga dela. Amiga, eu não sei como você aguenta. Se fosse comigo, já teria desistido. Mas admiro sua força. Aquilo me atingiu como um raio. De repente, percebi que o problema nunca foi a Clara. O problema era eu, ou melhor, as vozes que eu tinha permitido ecoar dentro da minha cabeça. Quando Clara saiu do banho, eu estava sentado na cama, ainda segurando o celular. Você mexeu no meu telefone? Ela perguntou, surpresa. Eu não consegui negar. Mexi. E vi a mensagem da Júlia. Clara respirou fundo, fechou os olhos por um instante e disse: Então agora você acredita em mim? Depois de tudo que eu tive que suportar, depois de você me tratar como se eu fosse culpada de alguma coisa? Eu queria responder, mas a vergonha me deixou mudo. Nos dias seguintes, o clima ficou insuportável. Clara começou a se afastar, a sair mais, a responder menos. Eu sentia que estava perdendo ela por completo. Foi então que uma revelação inesperada aconteceu, e não veio dela, mas do Lucas. Numa noite de sexta-feira, depois de algumas cervejas, ele soltou: Para ser sincero, sempre gostei da Clara. Só não entendo como ela escolheu você. Eu fiquei paralisado. Todas aquelas preocupações que ele tinha expressado, todos os conselhos venenosos, nada disso era altruísmo. Era inveja. Ele queria o que era meu. E naquele instante, tudo fez sentido. As piadas, as insinuações, as dúvidas que ele plantou. Eu não sabia se sentia raiva ou alívio por finalmente entender. Mas eu sabia de uma coisa: se não fizesse algo, perderia a Clara para sempre. O problema era, talvez já fosse tarde demais. Depois daquela confissão do Lucas, minha cabeça virou um campo de batalha. Eu estava furioso com ele, mas ainda mais furioso comigo mesmo por ter caído em todas as armadilhas. Mas a raiva que eu sentia era inútil se não fosse transformada em ação. Eu precisava recuperar a confiança da Clara. Naquela noite, tentei conversar com ela. Clara, eu preciso te dizer uma coisa. Ela me interrompeu. Não adianta. Disse, com os olhos cheios de lágrimas. Você só lembra de me ouvir quando descobre que o problema não era eu. Aquilo me cortou fundo. Ela estava exausta, e eu não podia culpá-la. Mesmo assim, eu insisti. Eu errei. Errei muito. Mas agora eu entendo que não foi você quem errou. Foram eles. Minha família, o Lucas, todos tentando envenenar o que a gente tinha. Clara me olhou como quem queria acreditar, mas estava cansada demais para se deixar levar. E agora? Vai lutar contra eles? Ou vai continuar abaixando a cabeça como sempre fez? Aquelas palavras bateram como um desafio. Pela primeira vez, percebi que não dava mais para viver agradando todo mundo. Se eu quisesse a Clara, precisaria enfrentar os meus próprios demônios. No dia seguinte, decidi encarar minha mãe. Encontrei-a na cozinha, preparando café, como fazia todas as manhãs. O cheiro do café fresco enchia a casa, mas para mim aquele aroma já não trazia conforto, e sim nervosismo. Mãe, a gente precisa conversar. Comecei. Ela me lançou um olhar rápido, sem parar o que estava fazendo. Sobre a Clara? Porque se for, já disse tudo o que tinha para dizer. Respirei fundo. Pois eu ainda não disse. Você passou dos limites quando ligou para ela. Eu não vou aceitar isso. Minha mãe largou a colher na pia, devagar, e me encarou. Eu fiz porque te amo. Não enxerga que essa menina vai destruir sua vida? A raiva subiu à minha garganta, mas contive. Não, mãe. Quem está destruindo minha vida é essa interferência. Se continuar assim, vai perder a mim também. Ela me encarou em silêncio, como se eu tivesse acabado de cometer uma traição pessoal. E então, em voz baixa, ela disse algo que me gelou por dentro. Você fala como seu pai falava antes de ir embora. Fiquei em choque. Nunca falávamos sobre meu pai. Ele havia abandonado a família quando eu ainda era criança, e minha mãe sempre tratava o assunto como tabu. O que você quer dizer com isso? Perguntei, tentando controlar a respiração. Ela desviou o olhar, enxugando a bancada com um pano que não precisava ser enxugado. Ele também acreditava mais em uma mulher do que na própria família. E olha no que deu. Naquele momento, percebi que tudo fazia sentido. O medo da minha mãe não era apenas sobre a Clara. Era sobre ela mesma, sobre repetir uma história que a machucava até hoje. Mas, em vez de lidar com essa dor, ela projetava em mim. Saí da cozinha sem dizer mais nada, mas com uma certeza, eu precisava quebrar esse ciclo. Contei tudo para Clara naquela noite. Agora entendo por que minha mãe age assim. Ela carrega a mágoa do passado. Não é sobre você, é sobre ela. Clara suspirou,
e pela primeira vez em semanas, vi um brilho de compaixão em seus olhos. Eu sinto muito por ela, mas não posso ser punida pelos erros do seu pai. Ela estava certa. Eu precisava escolher. E eu escolhi Clara. Só que, enquanto eu lutava contra minha mãe e me afastava do Lucas, não percebi que havia mais alguém envolvido. Alguém que eu jamais teria suspeitado. Meu tio Renato. Ele sempre foi aquele parente amigão, presente em todas as festas, sempre com piadas e histórias de juventude. Mas, aos poucos, percebi que suas conversas com a Clara eram frequentes demais. No início, achei bom. Ele parecia apoiá-la, dizia que entendia como ela se sentia com minha família. Mas um dia, ao chegar mais cedo em casa, encontrei uma cena que me deixou paralisado. Clara estava na sala, falando baixo ao telefone. Não percebia minha presença. Renato, eu não sei mais o que fazer. Ele diz que vai mudar, mas eu não vejo mudanças de verdade. Eu tô cansada. Meu coração despencou. Ela estava desabafando, com o meu tio. Entrei de repente na sala, e ela se assustou. Era com ele que você estava falando? Com o Renato? Perguntei, tentando não gritar. Clara ficou pálida. Sim, mas não é o que você está pensando. Eu só precisava de alguém para conversar. Eu não sabia se sentia dor, raiva ou decepção. Por que com ele, Clara? Entre todas as pessoas, por que é justo ele? Ela começou a chorar. Por que você não me ouvia mais? Ele foi o único que me escutou sem me julgar. Saí de casa sem rumo, caminhando pela noite, tentando entender em que ponto da minha vida tudo tinha se despedaçado. No dia seguinte, fui tirar satisfação com o Renato. Encontrei-o no bar da esquina, tomando cerveja como sempre. Você passou dos limites. Falei, sem rodeios. Ele me olhou como se eu fosse ingênuo. Calma, garoto. Só ouvi o que ela tinha para dizer. Se você tivesse feito o mesmo, talvez ela não precisasse de mim. Meu sangue ferveu. Você sempre teve inveja de mim. Sempre quis se meter na minha vida. Ele deu um sorriso torto. Não é inveja, é preocupação. Mas, se quiser acreditar nisso, problema seu. Saí de lá mais confuso do que entrei. Não sabia se ele tinha segundas intenções ou se era apenas mais uma peça de um jogo maior. Quando voltei para casa, Clara estava com as malas prontas. Eu não aguento mais. Eu te amo, mas não posso viver nesse campo de batalha. Eu preciso respirar. O chão se abriu sob meus pés. Tentei impedir, tentei argumentar, mas ela estava decidida. Não é só sobre você. É sobre mim também. Eu preciso me reencontrar. E então, ela se foi. Passei os dias seguintes em silêncio, encarando paredes, tentando juntar os cacos do que restava de mim. Lucas não apareceu mais, minha mãe me tratava como estranho, e Renato, bem, ele desapareceu por um tempo, talvez para evitar o confronto. Mas foi nesse vazio que encontrei a força que eu precisava. Pela primeira vez, percebi que não podia viver em função do que os outros pensavam ou diziam. Eu precisava me reconstruir. Comecei terapia, voltei a correr no parque, a escrever num caderno tudo o que sentia. E, pouco a pouco, a dor começou a se transformar em aprendizado. Sem perceber, estava trilhando um caminho que nunca imaginei, o de ser dono da minha própria história. Os dias depois da partida da Clara foram os mais silenciosos da minha vida. O vazio que ela deixou parecia se espalhar pelos cômodos, grudado nas paredes. A cama parecia maior, a sala parecia fria, e até o som da geladeira parecia zombar de mim nas madrugadas. Eu estava tentando me reerguer, aos poucos, acreditando que talvez esse fosse o fundo do poço que eu precisava tocar para começar a subir de novo. Mas a vida, ou o destino, tinha outros planos. Foi numa tarde de sábado que tudo aconteceu. Eu estava guardando algumas caixas antigas na casa da minha mãe. Ela tinha pedido ajuda, já que estava organizando o quarto de depósito. Mexendo nas caixas de papéis amarelados pelo tempo, encontrei uma pasta grossa, marcada com o nome Renato. Meu tio. Abri sem pensar, apenas curioso. Dentro, encontrei cartas, fotos antigas e alguns documentos. Mas o que realmente me paralisou foi uma carta escrita pelo meu pai, datada pouco antes de ele desaparecer de nossas vidas. Renato, eu sei que você e ela têm algo. Eu não consigo mais fingir que não percebo. Mas não vou arrastar meu filho para esse abismo. Vou embora. Talvez um dia ele entenda. Senti o mundo desmoronar. Meu pai não tinha abandonado a família simplesmente. Ele tinha sido empurrado para fora. Pelo meu tio. Pelo Renato. De repente, tudo fazia sentido. A amargura da minha mãe, o silêncio em relação ao meu pai, o jeito amigão do Renato, que sempre parecia próximo demais, sempre envolvido demais. Caí sentado no chão, as mãos tremendo.
Minha vida inteira, eu tinha acreditado numa história contada pela metade. E agora, a outra metade me esmagava. Quando confrontei minha mãe, ela tentou negar no início. Mas os olhos dela não conseguiam sustentar os meus. É verdade? Perguntei, quase implorando. O Renato e você? Ela começou a chorar, encostada na pia, como se suas pernas não aguentassem mais. Eu era fraca. Ele estava sempre por perto, e seu pai trabalhava demais, estava sempre ausente. Foi um erro que destruiu tudo. Eu não sabia se gritava, se chorava ou se simplesmente saía correndo. Mas a única coisa que consegui dizer foi: você deixou meu pai ir embora achando que ele era o culpado, e depois fez eu acreditar que ele era o vilão da história. Minha mãe chorava, repetindo: eu só queria proteger você, eu só queria que tivesse uma família. Mas que família? Aquilo não era proteção, era mentira. Era manipulação. Saí de casa sem olhar para trás. A respiração curta, a cabeça girando. Meu mundo tinha virado pó em segundos. Corri para o único lugar onde poderia pensar, o parque onde costumava correr. Sentei no banco de madeira, encostei a cabeça nas mãos e chorei como não chorava desde criança. E foi ali que percebi a ironia cruel: eu havia repetido o destino do meu pai. Ele havia perdido a mulher por causa da interferência do Renato e das escolhas da minha mãe. E eu estava perdendo a Clara, exatamente pelo mesmo motivo. Só que havia uma diferença. Meu pai fugiu. E eu não queria fugir. Naquela noite, mandei uma mensagem para Clara. Eu preciso te contar algo sobre mim, sobre minha família. Algo que talvez explique por que eu fui tão fraco. Você pode me ouvir? Esperei horas, sem resposta. Até que, já quase desistindo, o celular vibrou. Me encontra amanhã. No café de sempre. No dia seguinte, cheguei antes dela. O café estava quase vazio, cheiro de pão fresco no ar, e meu coração batendo tão alto que parecia ecoar no ambiente. Quando Clara entrou, senti uma mistura de saudade e dor. Ela estava linda, mas distante. O que você queria me dizer? Perguntou, fria. Respirei fundo e contei tudo. Desde a descoberta da carta, até a confissão da minha mãe. Contei como tinha crescido acreditando que meu pai era o vilão, e como isso tinha me moldado a ser um homem fraco diante das manipulações da família. Clara me ouviu em silêncio. Às vezes, seus olhos marejavam, mas ela não me interrompeu. Quando terminei, havia um peso no ar. Agora você entende por que eu fui tão frágil? Perguntei, a voz embargada. Ela suspirou, apoiando o rosto nas mãos. Eu entendo. Mas entender não apaga a dor do que você fez comigo. Eu não sei se consigo voltar a confiar. Foi como levar uma facada no peito. Mas, pela primeira vez, eu não tentei convencer, não tentei me justificar. Apenas aceitei. Eu não espero que você confie de novo de um dia para o outro. Só quero que saiba que eu não vou repetir a história do meu pai. Eu vou lutar. Ela me olhou por longos segundos, e vi ali um lampejo de esperança, mas também de medo. Lutar não significa vencer. Disse ela, antes de se levantar e ir embora. Fiquei sozinho no café, com a sensação de que meu coração tinha sido arrancado do peito. Mas também com uma certeza: eu não era mais o mesmo homem que se deixava manipular em silêncio. Nos dias seguintes, decidi enfrentar Renato. Eu não podia deixar aquele fantasma pairar sobre mim. Encontrei-o novamente no bar, como sempre. Sentei diante dele, joguei a carta do meu pai na mesa e disse: eu sei de tudo. O sorriso debochado dele sumiu imediatamente. Então sua mãe contou. Não precisava. Respondi, firme. As palavras do meu pai já dizem tudo. Renato ficou em silêncio por alguns segundos, depois deu de ombros. E aí? Vai fazer o quê? O passado já passou. Senti a raiva subir, mas controlei. O passado pode ter passado, mas as consequências ainda estão aqui. Você destruiu uma família, e agora tentou destruir a minha vida também. Mas eu não vou deixar. Ele riu, mas era um riso amargo. Você é igual ao seu pai. Fraco. Me levantei, olhei nos olhos dele e disse: não. Eu sou o que ele não conseguiu ser. Saí dali tremendo, mas com a alma mais leve. Pela primeira vez, eu não tinha baixado a cabeça. Ainda havia muito a enfrentar. Clara ainda estava distante, minha mãe ainda carregava seus fantasmas, e eu ainda precisava lidar com a dor da verdade. Mas, no fundo, eu sabia, eu estava mudando. Eu estava aprendendo a ser dono da minha própria história. Quando vi o nome da Clara na tela do meu celular, minhas mãos começaram a suar. Eu já não esperava mais nada dela, depois daquela conversa no café, achei que tinha sido a última vez que nos olharíamos nos olhos. Mas a mensagem era clara. Precisamos conversar.
É sério. Meu coração disparou. Passei a noite em claro, a cabeça fervilhando de possibilidades. Será que ela queria encerrar de vez qualquer esperança? Será que havia descoberto algo novo? Ou, será que ainda existia uma chance? No dia seguinte, quando cheguei ao café onde tudo tinha acontecido, Clara já estava lá. Sentada no canto, mexia na xícara de café como quem procura coragem no fundo da porcelana. Sentei-me em frente a ela, e o silêncio durou mais do que deveria. Até que ela levantou os olhos e disse: Eu descobri uma coisa sobre a sua família. Meu estômago revirou. Eu já tinha encarado tantas verdades dolorosas que não sabia se aguentaria mais uma. O quê? Perguntei, engolindo seco. Ela respirou fundo. Sua mãe me procurou. Naquele instante, senti como se alguém tivesse puxado o ar de dentro do meu corpo. Minha mãe? Procurando Clara? E o que ela disse? Perguntei, hesitante. Clara apertou os lábios, tentando organizar as palavras. Ela me pediu desculpas. Disse que carregava um peso enorme e que não queria ver você repetir a história do seu pai. Ela contou tudo. Inclinei a cabeça, confuso. Ela contou sobre o Renato? Sobre o meu pai? Sim. Respondeu Clara. Mas não foi só isso. Ela então puxou um envelope da bolsa e colocou sobre a mesa. Ela me deu isso. Disse que era para você, mas que só eu poderia entregar. Olhei para o envelope como quem encara uma bomba prestes a explodir. Meus dedos tremiam quando finalmente rasguei o papel e tirei de dentro uma carta dobrada, escrita com a caligrafia firme e conhecida do meu pai. Meu filho, se um dia você encontrar esta carta, é porque finalmente a verdade veio à tona. Eu não fugi de você, nunca fugi. Eu fugi da dor, da traição, da sensação de ser estranho dentro da própria casa. Mas em nenhum momento deixei de pensar em você. Talvez eu tenha sido covarde. Talvez eu devesse ter lutado. Mas eu não queria que você crescesse no meio da minha amargura. Espero que entenda um dia. Com amor. Seu pai. As letras se borraram diante dos meus olhos marejados. Era como se, depois de tantos anos, meu pai finalmente tivesse voltado para falar comigo. Clara me observava em silêncio. Quando terminei de ler, ela colocou a mão sobre a minha, suave, firme, como antes. Agora você entende por que eu não podia simplesmente desistir de você? Eu sabia que dentro de você havia alguém que só precisava ser libertado dessas correntes da família. Eu desabei. Chorei ali mesmo, no café lotado, sem vergonha, sem medo. Pela primeira vez, chorei não só pela dor, mas pela libertação. Clara esperou eu me recompor e então disse: Mas precisamos ser realistas. Tudo isso é muito pesado. Se formos continuar, não dá para deixar sua família ditar nosso destino. Precisamos aprender a colocar limites. Assenti, sentindo a força das palavras dela. Eu sabia que tinha chegado a hora de mudar, de verdade. Nos dias que se seguiram, Clara e eu começamos, aos poucos, a reconstruir o que havia sido quebrado. Não foi fácil. Cada conversa era uma mistura de carinho e tensão, como se andássemos sobre estilhaços de vidro. Mas, pela primeira vez, caminhávamos juntos. O primeiro grande passo foi enfrentar minha mãe novamente. Clara foi comigo. Quando chegamos, minha mãe parecia menor do que eu lembrava, como se a culpa tivesse encolhido sua existência. Mãe, comecei, a voz firme mas carregada de emoção, eu não estou aqui para te julgar mais. Estou aqui porque quero me libertar desse peso. Eu não sou você. Eu não sou o papai. Eu vou escrever minha própria história. Minha mãe chorava, e Clara segurava minha mão com força. Eu só peço perdão, disse minha mãe. Não quero que você sofra como eu sofri. Foi a primeira vez que senti compaixão verdadeira por ela. Pela mulher que errou, sim, mas que também carregava suas próprias feridas. O segundo passo foi encarar Renato pela última vez. Eu já não sentia raiva como antes, sentia pena. Quando o encontrei, não levei acusações nem gritos. Apenas disse: Você pode ter destruído o passado, mas não vai destruir meu futuro. Ele me olhou com aquele mesmo sorriso debochado, mas percebi algo diferente em seus olhos, medo. Medo porque, pela primeira vez, eu não era mais o garoto que ele manipulava. Saí dali com a certeza de que aquele capítulo estava fechado. Mas a vida ainda guardava uma última reviravolta. Semanas depois, recebi uma mensagem inesperada. Era do meu pai. Soube que você descobriu tudo. Podemos nos encontrar? Meu coração quase saiu pela boca. Passei dias pensando se deveria aceitar. Mas Clara me encorajou. Você precisa desse encontro. Não só por ele, mas por você mesmo. No dia marcado, cheguei cedo ao lugar combinado, um banco de praça simples, debaixo de uma árvore antiga. E lá estava ele. Meu pai.
cabelos grisalhos, rosto mais envelhecido do que eu lembrava, mas os mesmos olhos. Quando nos encaramos, parecia que o tempo parou. Filho, ele disse, hesitante. Pai, respondi, a voz falhando. Nos abraçamos. Forte. Longo. Um abraço que apagou anos de silêncio. Conversamos por horas. Ele contou sua versão da história, falou da dor, da fuga, do arrependimento. Eu contei da minha vida, das minhas falhas, da Clara, das descobertas. No fim, percebi que ele não era um herói nem um vilão. Era apenas humano. Assim como eu. Quando voltei para casa, Clara me esperava. Corri até ela, a abracei com toda a força que tinha e disse: eu não sou mais prisioneiro do passado. Agora, só quero construir o futuro com você. Ela sorriu, com lágrimas nos olhos. Então vamos construir. Juntos. Naquele instante, senti que todo o ciclo de dor finalmente tinha se transformado em um ciclo de aprendizado. Eu tinha perdido muito, mas ganhado algo ainda maior, a chance de reescrever minha história.